Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gian e hoje eu vou estar ensinando como fazer um movimento em 8 direções do Game Maker e posteriormente como corrigir a velocidade mais rápida nas diagonais, que é um problema que muita gente tem e a maioria das pessoas não sabem como resolver. Os tutoriais que tem são mais antigos e às vezes pode acabar ficando um pouco ruim o acesso a essa explicação. Então eu vou trazer um tutorial como que você corrige isso. Bom, então eu tô aqui com um projeto dentro do Game Maker já. Eu só tenho o objeto do player, uma variável criada para setar a velocidade dele, que eu vou deixar como 2, um objeto para a parede, para a gente ter a colisão, e apenas isso. É tudo que você vai precisar para esse tutorial, então é o que eu recomendo que você pause agora o vídeo e crie isso rapidinho, ali, player, uma parede, e bom. Se você já tem esse código de movimento e você quer saber apenas como corrigir o erro do movimento na diagonal mais rápido, você pode estar aí embaixo, vai estar a marcação de onde você pode apertar e vai te levar para lá já automaticamente. Mas se você não tem, pode ficar aí que eu vou te ensinar tudo exatamente como deve ser. Primeiramente, você, como eu disse, já criar a variável que vai definir a velocidade do jogador. Depois, no step, a gente vai criar primeiro as variáveis que definem as keys, que é up, down, left, right, WSD, ou WESAD aqui no caso, né? Eu já tenho aqui salvo do meu lado para não perder tempo fazendo isso, mas você pode copiar aqui se você quiser. Depois de feito isso, a gente vai definir os inputs. O que são os inputs? É como a gente vai dizer para o jogo para qual direção o nosso jogador está indo. Então, no caso aqui, a gente vai criar um input X para definir qual direção no eixo X ele está indo. E aqui a gente vai definir isso como direita menos esquerda. Tá, mas o que isso quer dizer? Como assim vou definir o input que ele vai ser direita menos a esquerda? Basicamente, quando a gente aperta uma tecla no Game Maker, essa tecla ela passa de 0 para 1. Então, quando a gente aperta para a direita, o valor da direita ele vai passar de 0 para 1, para significar que está apertado. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente basicamente, se a gente apertar a tecla para a direita nesse momento, esse valor vai ficar 1 e esse valor vai ser 0. Isso vai nos indicar que está se movendo 1 no eixo positivo. E como você sabe, se você se mover 1 no eixo positivo X, você vai para a direita. Agora, se você apertar essa aqui, vai ficar 1 e essa aqui vai ficar 0. Então, basicamente, ele vai estar 0 menos 1 e 0 menos 1 é menos 1. Isso, e você se mover menos 1 no eixo do X, você vai para a esquerda. A gente vai fazer a mesma coisa com o Y. Agora a gente vai definir o baixo menos o cima. Então aqui, o baixo ele vai colocar um valor para baixo no Game Maker. Porque no Game Maker é alterado. O eixo X ele é trocado, ele é como se estivesse no quarto quadrante. Você vai para baixo, o eixo Y ele aumenta, você vai para cima, o eixo Y ele diminui. Então é sempre o valor que vai ser positivo que vai estar na frente nessa conta aqui. Para então ficar 1 menos 0, 0 menos 1, por exemplo. Bom, você não precisa saber disso. É só uma explicação para deixar bem claro. E a gente vai usar uma função aqui, que ela foi adicionada tem assim um ano no Game Maker, que é a Move and Collide. A gente vai precisar só de 3 valores para ela. Como você pode ver, ela tem bastantes valores, mas a gente vai precisar dos 3. Que vai ser o input X dividido pela velocidade do jogador, que é basicamente isso aqui define a velocidade que a gente vai se mover. O input Y também multiplicado pela velocidade do jogador, perdão. E ele pede um objeto que vai ser o nosso objeto que a gente vai colidir com, que no caso é o Object Wall, a parede. E bom, se a gente iniciar o jogo, vai ver que ele se mexe, certo? Certo. Mas você também vai perceber que ele se mexe mais rápido nas diagonais. Porque o que está acontecendo? Você está basicamente movendo em 2 pontos ao mesmo tempo. Isso quase duplica a sua velocidade. A gente vai ver agora vetores. Calma, o nome pode parecer complicado, mas é bem simples na verdade. Eu vou tentar te explicar aqui. Pensa no vetor como um caminho com 2 valores.
Nesse caso, esse caminho ele tem os valores da direção que você está andando e o tamanho, quanto que você vai andar. Então ele tem esses dois valores e a gente vai passar para aqui esse plano cartesiano. Você pode ver, aqui é um vetor. Para cima é a direção e para o lado é o tamanho, quanto você anda. Você pode ver aqui que num vetor não normalizado, que é caracterizado por essa linha azul, dependendo da direção que você anda, você vai mais no seu tamanho. Você anda mais dependendo da direção que você está andando. E um vetor normalizado, ele não tem... Um vetor não normalizado, perdão, ele não tem um limite. Ele não tem um negócio que diga, independente da sua direção, você vai andar tal coisa. E um vetor normalizado é o contrário, ele tem. Por isso que você pode ver aqui pelo laranja, verde e roxo, que assim, não importa a direção, ele sempre vai travar no 1, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Aqui, por exemplo, eu fiz uma demonstração de como que é o sistema de movimento. Se você não normalizar um vetor, se você normalizar um vetor, você percebe que, com tudo sendo 1, o seu movimento ele é mais quadrado. O que a gente não quer, a gente quer que o movimento em 8 direções ele seja redondo. Entende? Para não ocorrer de mais rápido. Agora, no vetor normalizado, você pode ver que ele é redondo. Porque ele não é o mesmo em todas as direções. Nas diagonais, ele é abaixo. Mas e como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que usar trigonometria. Para quem terminou a escola pode achar isso muito chato, mas aqui eu vou tentar te explicar de uma forma normal. Basicamente, é uma conta para calcular a hipotenusa. Vamos pegar aqui os valores, né? Vamos pensar assim, os dois catetos. O input x e o input y, no nosso caso aqui no jogo. E a magnitude do vetor. Bom, quem terminou o ensino médio sabe que para calcular a hipotenusa, a gente pega o x ao quadrado, coloca ele mais o y ao quadrado, e faz a raiz quadrada desses dois. E daí a gente tem a hipotenusa. A hipotenusa que é a magnitude do vetor. Então você vai fazer exatamente isso aqui para você conseguir. A magnitude do vetor é igual ao input x ao quadrado, ou seja, input x vezes input x, mais input y ao quadrado. Input y vezes input y. E eles dentro da raiz quadrada. Bom, vamos fazer essa conta no Game Maker? Vamos lá. A gente sabe. Então, vamos criar aqui uma variável temporária, vou chamar ela de vector, que ela vai ser sqrt. Sqrt é a sigla para square root. Square root significa raiz quadrada. Sqrt x input vezes x input, isso é ao quadrado, mais y input vezes y input. Pronto. A gente calculou o nosso vetor. É simples assim. Só que agora, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que assim, não mudou muita coisa. Tá rápido igual. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai então normalizar o vetor. Como que a gente normaliza o vetor? A gente transforma o input x e o input y em um vetor normalizado, que é simplesmente feito dividindo input x e input y pela magnitude do vetor. Isso normaliza eles. Vamos fazer essa conta no Game Maker então também e finalmente matar de uma vez por todas esse código. Bom, aqui a gente primeiro vai checar se o vetor é maior do que zero, porque a gente nunca vai dividir por zero na nossa vida, senão vai dar um erro. Não se divide nada por zero. A gente vai dizer aqui, ó, x input barra igual. O que esse barra igual quer dizer? Ele quer basicamente simplificar esse mesmo código aqui, ó. Então se a gente não coloca o barra igual, ele vira esse código aqui com dois valores. Mas se a gente vai lá e coloca o barra igual, a gente pode só tirar isso, porque a gente já está fazendo aquele x input dividido, só com esse operador aqui. E a gente faz a mesma coisa com o y. E bom, vamos testar? Pode ver? Ele está normalizado. Ele está indo mais lento o suficiente para sempre ser a velocidade do jogador. E bom, eu vou usar um código aqui. Você não precisa fazer isso, mas eu vou te usar para provar que ele está assim diminuindo a velocidade. Ops. Que ele está assim diminuindo a velocidade
Eu vou usar esse código aqui para te provar. Esse código aqui, o que ele está fazendo? Ele vai basicamente mostrar no console o valor do vetor, mais a velocidade x e a velocidade y. Para você ver que sim, está sendo aplicado. Ó, vamos se mexer aqui. Ele não está diminuindo, ele está sendo 1. Agora aqui, se eu for na diagonal, você vê, os valores alteram. O vetor altera e o valor altera. E bom, você normalizou um vetor, consertou o erro de se mexer mais rápido na diagonal, e provavelmente vai deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Mas o vídeo é esse. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar. Não tenha medo. Comente as suas dúvidas e eu vou estar respondendo assim que eu ver elas. O vídeo de hoje foi esse. De novo, muito obrigado por ter assistido até aqui. E bom resto do seu dia, noite, tarde, o que seja pra você. Até mais. Fui.